Graças a Deus, paz do Senhor a todos, amados irmãos que estão aí ouvindo. Quero gravar mais um vídeo sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem para a nossa vida, sempre um alerta, sempre o Senhor nos ensinando, o Senhor nos alertando o que devemos fazer e também aquilo que não devemos fazer. Graças a Deus que o Senhor sempre nos orienta e nunca nos deixa cair no desânimo, no fracasso, porque Ele nos levanta. Ele tem proporções de graça e de vitória para a nossa vida. Então, nesta tarde, eu queria ler contigo uma palavra que está no livro de Lucas 6:46, que fala dos dois fundamentos. Por que o Senhor se refere dois fundamentos? Por que o Senhor se refere a pessoas nesta palavra em que se alicerçam e constroem algo alicerçado? E também Deus se refere a certas pessoas que não constroem, não se alicerçam, não buscam sabedoria do alto e por isso estão sempre fracassadas. Buscam muitas vezes força no homem, buscam às vezes conhecimento ou somente ajuda nas coisas daqui e acabam se perdendo, porque a verdadeira sabedoria, o verdadeiro ensinamento, a palavra de Deus diz que vem do alto. É do Senhor que vem todo o ensinamento, é do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem o nosso refúgio. Por mais, amados, que nós somos entendidos, o nosso próprio entendimento, nós nunca conseguimos nos orientar, nos dirigir da maneira correta sem termos alguém para nos instruir. Precisamos de alguém superior para nos instruir, e nesta palavra aqui o Senhor fala que havia dois homens, um construiu a sua casa sobre uma rocha, firmou bem seu alicerce, construiu com sabedoria. E a Bíblia fala, amados irmãos, que este homem, por mais que veio os ventos, por mais que veio as tempestades, por mais que veio as desilusões, ele se baseou através de alguém que sabia ensiná-lo. Ou ele, com certeza, adquiriu conhecimento em alguém que sabia dar conhecimento e instruir ele. Como que eu vou construir uma casa se eu não sei? Como que eu vou construir um alicerce se eu não sei construir? Então, amados irmãos, aqui este homem procurou primeiro buscar de quem sabia conhecimento para depois construir a sua casa, o seu lar. Isto significa baseado em todas as coisas. Não significa somente o alicerce da nossa casa material. Isso não significa somente a nossa casa, o alicerce que é construído por até mesmo pedras, cimento, areia. Não é só esta casa que o Senhor fala. O Senhor quer edificar sobre nós outra casa, ou seja, o Senhor quer nos dar, amados irmãos, firmeza naquilo que vamos fazer, certeza naquilo que vamos concluir. O Senhor quer nos dirigir para que nós andamos no caminho correto, para que possamos então ser felizes e desfrutar ali adiante das bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Amados, quantas vezes nós, como nécios que somos, insensatos, procuramos dar boas coisas a nossos filhos? A palavra de Deus mesmo diz isso. Quanto mais o Senhor, que é dono de todo conhecimento, quanto mais o Senhor, que é dono de tudo, é sábio, é construtor, instrutor, quanto mais o Senhor, Criador dos céus e da terra, saberá dar boas coisas aos seus filhos. Mas para isso, para que o Senhor nos dê boas coisas, o Senhor nos conceda boas coisas, é preciso então aprender dele. É preciso então buscar dele conhecimento, sabedoria, porque existem situações em nossa vida que nós não sabemos como agir, ou até agimos
mas agimos inconsequentemente. Agimos, amados irmãos, sem sabedoria. E nós podemos ver que ali adiante nos traz muita tristeza e muita angústia, porque não agimos conforme Deus tinha ordenado para nós fazer. Amados, nesta palavra o Senhor fala em dois fundamentos, ou seja, duas pessoas que uma delas era sábia, uma delas era humilde para aprender, uma delas era humilde para ouvir, uma delas era humilde para procurar entender qual é a maneira correta de agir na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar. Havia este homem que, com certeza, estava alicerçado, estava trazendo sobre si conhecimento para construir algo bom para a sua família, algo bom para a sua casa. Com certeza o conhecimento ele não adquiriu somente das coisas terrenas. Ele buscou sabedoria do Altíssimo, porque ele tem o conhecimento certo para nos entregar. Amados, e este homem foi tão sábio que ele construiu um alicerce, ou seja, ele estava firme naquilo que ele estava fazendo. E ele sabia que tudo que ele ia fazer, instruído em Deus, iria progredir. Iria sim prevalecer. Iria sim prosperar, porque ele havia colocado, amados irmãos, seu coração em Deus primeiramente, buscado a sabedoria de Deus para agir nos momentos mais difíceis, buscado sabedoria e entendimento em Deus para realizar os projetos, colocar em prática os projetos que ele queria colocar, e então ter êxito sim naquilo que ele iria fazer. Por que o homem muitas vezes tem, ou a mulher tem, amados irmãos, decisões, tem projetos que nunca saem do papel, tem, amados irmãos, decisões ou tem sonhos que nunca se realizam, que nunca conseguem ser concretizados, porque, amados irmãos, não buscam conhecimento no autor da obra, no autor que é, amados irmãos, Deus. Ele é o autor de tudo. Ele é o soberano e ele tem, amados irmãos, sabedoria. E por isso, para nos passar, ele tem, amados irmãos, graça, para que nós obtivemos, amados irmãos, entendimento, para que aquilo que desejamos, almejamos, então possa ser sim realizado. Existem projetos que são frustrados desde o começo. Amados, existem situações que não conseguimos sair delas. Por quê, amados irmãos? Porque não buscamos entendimento. E a palavra de Deus mesmo diz que o homem, a mulher, ela é destruída por falta de conhecimento. Por que, amados irmãos, o conhecimento? Quando conhecemos e entendemos o que Deus quer para a nossa vida, qual é o melhor plano? Qual é o melhor segmento? Qual é a melhor orientação? Então podemos entender que Ele, amados irmãos, sim, vai nos dar o norte e nos dar a direção para nós concretizar o que desejamos. Queridos, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do alto, seria a base para este homem que, com certeza, amados irmãos, firmou o seu fundamento. Ou seja, a Bíblia diz que ele construiu a sua casa sobre a rocha. Ele examinou como iria fazer, ele buscou em Deus entendimento, buscou em Deus sabedoria para depois concluir o projeto. Mas às vezes, amados irmãos, não, nós fizemos do nosso jeito, da nossa vontade, do nosso querer, e muitas vezes dá tudo errado. Por quê? Porque nós não colocamos nas mãos de Deus aquilo que desejamos fazer. Simplesmente fizemos e pronto. Simplesmente tentamos com nossas forças. Simplesmente assim. Eu vou fazer desse jeito, desta maneira, e aí eu creio que vai dar certo. E não é assim. A Bíblia fala, amados irmãos, que o construtor, ele examina.
tudo que vai na casa, para que não venha, amados, a ficar a casa pela metade. O construtor, ele examina tudo que vai ser preciso naquela construção, tudo que é necessário naquela casa, tudo que é necessário na família. O pai de família examina tudo que precisa e calcula. Calcula, mas irmão, com sensatez, para não faltar no final do mês, para dar, para pagar todas as contas, para não fazer conta demais e saber que, amados irmãos, depois vai faltar, para não depois ficar perturbado como muitos ficam, o qual ganham tanto, mas gastam muito mais porque não se planejam, porque não, amados irmãos, buscam sabedoria em Deus, porque querem ter mais do que ganham. Ou seja, as coisas têm que ser estudadas para que não venha faltar, para que não venhamos, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, terem falta depois e entrar numa luta, num desespero. Por que, amados irmãos, que eu digo isso? Porque Deus nos dá a medida certa. Ele não quer que sejamos envergonhados. Ele não quer que nós ficamos envergonhados com as coisas pela metade, com o projeto falido. Ele não quer que as pessoas zombem de ti porque deu errado. Ele não quer, mas que o teu projeto fique pela metade, tu fique no prejuízo. Começou, mas deu tudo errado, não conseguiu concluir e muitas vezes gasta um monte de dinheiro, fica endividado. Depois, muitas vezes, amados irmãos, pensa em loucura para tentar cobrir os gastos. Amados, não é isto que Deus quer. Deus quer que o teu projeto, o teu sonho se torne realidade, mas que tu calcule bem o que tu vai fazer. Que tu calcule bem todas as coisas que tu pretende fazer. Que não aleatoriamente, simplesmente tu faça conforme te der na tua cabeça. Não, as coisas não são assim. Temos que colocar o pé no chão e pensar que Deus quer que construímos o nosso alicerce bem firme, ou seja, estejamos preparados também para quando vier as diversidades, estivermos em alicerce, estivermos fortes, resistimos às tentações, resistimos, amados irmãos, às provas. Deus quer que nós sejamos o alicerce da nossa casa. Mas, para sermos o alicerce da nossa casa, nós temos que dar bom exemplo. Nós temos que procurar passar para os outros os melhores exemplos possíveis, porque o homem e a mulher, amados irmãos, ele é falho, sim, ele é falho. Mas todos os dias temos, amados irmãos, que mudar, trazer sobre nós mudança. Para quê? Para que possamos passar adiante, amados irmãos, bons exemplos, bons costumes, boas orientações, amados, porque senão a casa, a tua família vai desmoronar, a tua casa vai desmoronar. Por quê, amados irmãos? Porque aonde não há um alicerce, onde não há uma boa estrutura, aonde não há um homem firme, uma mulher firme, um alicerce, pronto para resolver problemas, ou aquela mulher que se desanima por tudo, ou aquele homem que larga tudo e quer ir embora, aquele homem que não resiste às provações, que pensa, aleluia Jesus, que Deus o abandonou, mas muitas vezes ele nem procura Deus e quer que Deus resolva os seus problemas. Então, amados irmãos, é bom primeiro ter uma estrutura, ter uma firmeza, ter uma certeza daquilo que tu quer para a tua vida, daquilo que tu quer para os teus filhos, daquilo que tu quer para a tua casa. O que você quer para a sua casa, para o seu lar? Primeiro busca forças você em Deus e procura analisar mesmo o que você quer para a sua vida. O que você deseja para dentro da sua casa. Quem é que você escolhe para estar contigo nos momentos mais difíceis? Amados, porque muitas vezes existem pessoas que não somam, existem pessoas que não acrescentam, existem pessoas, amados, que nós precisamos, sim, muitas vezes eliminar da nossa vida porque são nocivas. Pessoas muitas vezes que nos fazem mal. E muitas vezes nós buscamos essas pessoas para conviver com a gente, ou seja, para nós termos um relacionamento em que não nos somam e que não edificam a nossa casa.
que trazem mais problemas, que trazem mais perturbações, que só querem urgir, que só querem, amados irmãos, se aproveitar. E muitas vezes essas pessoas, amados irmãos, não vêm para somar, elas vêm para destruir. E nós precisamos entender que Deus sempre afasta se nós pedirmos para Ele. Afasta, Senhor, essas pessoas. Traga pessoas, Pai, que venham me acrescentar. Traga pessoas que possam, Pai amado, me acrescentar e que eu possa escolher pessoas certas para conviver. Porque às vezes, amados irmãos, amigos não são amigos. Às vezes amigos não é aqueles, amados, que querem se aproveitar. Não, esses não são amigos. Esses são aqueles que querem nos derrubar, ou muitas vezes tirar, amados irmãos, o homem e a mulher do alicerce que estão, porque muitas vezes não há fundamento nessas pessoas para acrescentar na tua vida. Essas pessoas não têm nada para te agregar. Essas pessoas não têm nada para te trazer. Essas pessoas, amados irmãos, muitas vezes não estão fundamentadas em nada. Estão muitas vezes totalmente desorientadas e procurando alguém aleatoriamente para se relacionar, ou alguém aleatoriamente para, amados irmãos, passar momentos. Mas o homem e a mulher que ela, amados irmãos, está fundamentada em Deus, ela vigia. Ela busca a sabedoria do alto. Ela busca entendimento. Por quê, amados irmãos? Porque ela não pode simplesmente, amados irmãos, escolher pessoas que não agregam para somar com ela. Porque a pessoa, amados irmãos, que está fundamentada em Deus, ela aprende a vigiar. Ela aprende a ser vigilante. Ela aprende, amados irmãos, a ser sóbria, a cuidar mais, a vigiar mais. E a pessoa, amados irmãos, que busca em Deus entendimento, sabedoria, ela sabe. As pessoas que estão ali, que vêm para ser, amados irmãos, nossos amigos mesmo, ou que vêm, amados, simplesmente para destruir. Porque não é só Deus que envia as pessoas. Não é só Deus que envia pessoas no nosso lado. O inimigo também envia. E a gente tem que ter, amados irmãos, convicção de que o inimigo também está sempre em derredor, tentando, amado, destruir esse fundamento que tu tens, esse alicerce que tu tens, a palavra que Deus colocou no teu coração, esta fé, esse incentivo, essa esperança de que Deus vai mudar todas as coisas. Muitas vezes, existem pessoas que não pensam como você. Existem pessoas que não pensam como você, ou seja, totalmente estão fora desta caminhada. Então não tem como agregar na nossa vida pessoas que não seguem a mesma fé. Pessoas que muitas vezes não crêem no mesmo Deus, não crêem no mesmo propósito, não têm a mesma visão, não têm, amados irmãos, o mesmo propósito. Não enxerga como você enxerga, não entende como você entende. É claro, amados irmãos, que muitas vezes é quase impossível você... mas o teu pensamento concordar com todos. Mas existem pessoas que se alinham a você. Existem pessoas que você percebe que têm a mesma fé, o mesmo fundamento, que querem buscar também, em primeiro lugar, o reino do céu, a sua justiça, que buscam se alicerçar em Deus, que buscam conhecimento em Deus, que têm interesse pelas coisas dos céus, não têm interesse somente nas coisas daqui. Não, pessoas que buscam em Deus como você busca, elas, amados irmãos, com certeza têm um alicerce melhor. Elas estão alicerçadas numa fé melhor. Elas estão alicerçadas, amados irmãos, numa fé que tem fundamento. Porque a palavra de Deus, amados irmãos, é o alicerce para a nossa vida. É a base para tudo que nós vamos fazer. A palavra de Deus é a nossa base. Por que, amados irmãos, que eu digo isso? Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade, amados irmãos, nos ensina. A verdade, amados, não deixa nós andar sempre no erro. A verdade, amados irmãos, nos ensina que certas coisas não é para nós. Certas coisas
não acrescentam. E aqui havia esses dois homens, que um buscava de Deus conhecimento, porque ele, tudo que ele iria fazer, ele buscava em Deus primeiramente. E ele vigiava, ele procurava, amados irmãos, se alicerçar primeiro. Aonde é que eu faço? Como que eu faço? Como que eu resolvo essa situação agora? Como que eu resolvo essa situação mediante a Deus? O que Deus tem para mim nessa causa? Como que Deus pode resolver para mim essa situação? Como que Deus pode me dar entendimento para mim sair dessa situação? Como? Buscando em Deus. Este homem estava assim, buscando em Deus conhecimento para não errar, para não ficar desamparado, e nem aqueles que estavam em sua volta desamparados. Porque, amados irmãos, ele estava alicerçado em alguém que sabia de todas as coisas, sabe de todas as coisas, que é o nosso Deus. Ele buscava em Deus o conhecimento. E o outro homem, amados irmãos, a Bíblia diz que outro homem simplesmente não buscou conhecimento em Deus. Simplesmente este homem, amados irmãos, buscava conhecimento nas coisas terrenas. E não que isso seja errado, mas precisamos, amados irmãos, estar alicerçados em Deus, para que haja avanço, para que haja prosperidade, para que aquilo que colocamos à mão seja próspero, para que aquilo, amados irmãos, que colocamos as mãos seja concluído com êxito. Conseguimos avançar, conseguimos concluir, conseguimos então concretizar aquilo que almejamos com sucesso. Porque senão seremos crentes frustrados e derrotados. Porque, amados irmãos, que há muitos crentes frustrados, há muitos cristãos derrotados, amados irmãos, que você vê que oram, mas não progridem, não prosperam, porque muitas vezes só lê a palavra, mas não coloca em prática. E o alicerce é isso, é colocar a palavra de Deus primeiro em prática na nossa vida. É colocar primeiro a palavra de Deus em prática em nós. Nós que precisamos ter mudança primeiro. A palavra alicerce, ou seja, casa, ela significa que primeiro a palavra de Deus tem que chegar em nós e fazer efeito. Primeiro a palavra de Deus tem que estar em nós e nós ser transformados. Nós ser guiados por ela, nós mudar os velhos hábitos, mudar os velhos costumes, mudar as velhas atitudes, nós mudarmos para que então possamos estar sim alicerçados e nada venha nos derrubar, nada venha nos tirar da presença do Altíssimo. Porque quando estamos ouvindo somente a palavra e não colocando em prática, nos tornamos como nécios, como imprudentes, como homens e mulheres que somente ouvem, mas nunca colocaram em prática a palavra de Deus. Mas eu não sei o que fazer nessa situação. Mas eu não sei, eu oro, mas ainda assim eu não sei o que fazer. Tenta procurar na Bíblia, tenta procurar, existem tantas pregações que vão te ensinar. Amados, mas o pecado tem que aos poucos ser eliminado da nossa vida. Aquilo, amados irmãos, que pensamos que às vezes é festa, é orgia, se torna muitas vezes pecado. E muitas vezes não conseguimos avançar porque não largamos as velhas práticas. Este homem, ele ouvia a palavra de Deus, mas ele colocava em prática. Jesus falava com ele através da palavra, não faça isso, não faça aquilo. E ele não somente ouvia, como ele obedecia. Ele executava aquilo que Deus falava com ele através da palavra. Ele executava, por isso ele se tornou próspero, por isso a sua casa foi alicerçada, por isso ele tinha êxito naquilo que ele fazia, por isso que aonde ele colocava as mãos era abençoado, por isso que aonde ele colocava a planta dos pés, ele tinha êxito, porque ele tinha a instrução do Espírito Santo, dirigido por Deus, de como, amados irmãos, fazer, como colocar em prática aquilo que ele tinha desejo.
Como ter êxito nos seus projetos, como ter êxito nos seus propósitos. Porque, amados irmãos, ele orava a Deus primeiro. Ele ouvia a voz do Senhor, não somente ouvir, mas colocar em prática. Isto que a palavra de Deus diz que é o alicerce para a nossa vida. Quando nós colocamos em prática, então, aquilo que ouvimos de Deus é sinal de que, amados irmãos, estamos nos alicerçando na palavra de Deus. Estamos nos alicerçando na palavra do Altíssimo, porque colocamos em prática aquilo que Deus fala através da palavra. Isso é alicerce, isso é instrução, isso, amados irmãos, é firmeza. Termos, amados, uma firmeza de que Deus está contente com aquilo que estamos realizando. Deus está alegre com aquilo que estamos fazendo. Estamos convictos de que então estamos ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática. E não somos somente ouvintes, porque ouvinte é aquele que escuta, mas nunca pratica, nunca coloca em prática. Então, este homem não estava alicerçado, porque ele somente ouvia. Então, as coisas eram tudo aleatórias, amados irmãos, não tinha êxito naquilo que ele fazia. A sua casa era uma bagunça, a sua casa, não, amados irmãos, não era abençoada, a sua casa era em contendas, a sua casa vivia destruída, a sua casa, amados irmãos, vinha um vento, e com certeza a sua fé já enfraquecia, ele já murmurava, já reclamava. Por quê, amados irmãos? Porque, amados irmãos, estava este homem assim? Porque ele estava construindo a sua casa sobre areia. Ou seja, ele fazia as coisas aleatoriamente, não buscava direção de nada. Simplesmente ele era a direção e ele sabia, ele entendia do seu modo, da sua maneira, assim ele fazia. Então as coisas davam erradas. Por quê? Porque ele não conseguia agir conforme Deus queria que ele agisse. E as coisas não prosperavam, as coisas não andavam, as coisas não fluíam. E esta casa vinha o vento, vinha a tempestade e o alicerce começou a desmoronar. Quantas casas estão assim desmoronando? Famílias inteiras estão desmoronando, aonde, amados irmãos, o pai foi embora, o marido não está mais em casa, aonde o filho, amados irmãos, está nas drogas, o filho está, mas irmãos, totalmente perdido, porque ali houve uma casa que não foi alicerçada na palavra. Não houve, amados irmãos, muitas vezes um exemplo, não houve muitas vezes uma resistência, não houve muitas vezes, amados, uma obediência por aqueles que estavam ali, quem sabe, ouvindo a palavra, simplesmente, muitas vezes, somente ouviam, mas não colocavam em prática. Então, amados irmãos, muitas famílias estão destruídas, muitos lares estão desmoronando. A gente percebe, amados irmãos, que as famílias estão se destruindo, os lares estão se destruindo, as suas casas estão se destruindo, porque não há mais, amados irmãos, um temor de Deus pela palavra, não há mais um temor de Deus pelas coisas do Senhor. As pessoas perderam o temor, as pessoas perderam o respeito pelas coisas de Deus. As pessoas, amados irmãos, não zelam mais pelas coisas do Senhor. As pessoas não conseguem mais zelar pelas coisas de Deus. Não conseguem mais obedecer ou não querem obedecer. Então se torna uma coisa vazia. Se torna uma casa, amados irmãos, em que todo mundo faz o que quer e não tem direção de nada. Não tem direção, está totalmente, amados irmãos, destruída. Porque, amados irmãos, a casa foi edificada sobre areia. Não houve instrução, não houve conselhos, não houve obediência na palavra. Porque quando nós somos obedientes à palavra, nós geramos fruto. E os frutos, muitas vezes, nós geramos dentro de casa, com aqueles que são nossos. Por que, amados irmãos, que nós geramos frutos? Amados irmãos, porque nós somos primeiramente o alicerce. E se nós estamos bem, nossos filhos com certeza vão estar bem. Se nós damos exemplo, com certeza, amados irmãos, se alguém está fora, com certeza vai chegar um momento em que Deus vai resgatar, porque teve um bom exemplo, teve uma boa conduta,
teve obediência na palavra, vai chegar o tempo que Deus vai resgatar. Mas também existe aquela casa que sempre foi uma bagunça. Sempre foi, amados irmãos, uma bagunça, porque nunca houve direção de Deus sobre esta casa. Esta casa nunca foi alicerçada pela palavra. Tanto o homem, tanto a mulher, tanto aqueles que ali estão, sempre viveram aleatoriamente como bem entenderam. Então isso gera o quê? Uma confusão. Isso gera uma destruição. Por quê? Porque os alicerces também estão destruídos. Vem o vento, vem as tempestades, vem, amados irmãos, as tribulações, e essa casa cada vez desmorona mais. Por quê, amados irmãos? Cada vez, amados irmãos, a tribulação é maior, cada vez a angústia é maior, cada vez o sofrimento é maior. Por quê? Porque esta casa, muitas vezes, não está alicerçada na rocha, está na areia. Amados, e estes dois homens deixam um exemplo para nós. Nos alicerçar em quem? Pedir o socorro para quem? Pedir ajuda para quem nos dias tão difíceis como hoje? Naqueles que sabem mais que nós, naquele que entende mais que nós, naquele que criou todas as coisas, naquele que sabe de todas as coisas, naquele que está no controle de todas as coisas. É nele que devemos pedir, é para ele. Porque se nós esperarmos por alguém que muitas vezes está do nosso lado, é mais falho do que eu, erra mais do que eu, ou mesmo se eu buscar, amados irmãos, fazer da minha vontade, com certeza eu vou errar, porque eu não sei o suficiente, mas eu preciso buscar conhecimento, entendimento de alguém que sabe mais do que eu, para que eu não venha falhar, para que eu não venha não continuar no erro. Eu preciso me alicerçar em Deus, na sua palavra, no seu conhecimento, para que, se eu errei até aqui, eu não posso continuar errando na mesma coisa. Se não deu certo, eu tenho que mudar algumas coisas para que a partir de hoje dê certo. Se tudo aquilo que eu fiz até hoje não houve êxito, não houve progresso, então eu preciso mudar certas atitudes para que eu tenha, então, a partir de hoje, êxito na minha vida. Eu preciso entender que, primeiramente, eu preciso ser instruído por Deus para que a minha casa tenha sucesso, a minha casa seja abençoada, para que eu saiba governar a minha casa como convém. Eu preciso buscar de Deus o conhecimento, como agir com meu filho, como agir com a minha filha, como agir com aquele que está do meu lado, como agir com meus negócios, como agir, amados irmãos, com aqueles que se chegam até mim. Eu preciso buscar de Deus este conhecimento, e a palavra de Deus tem a instrução para tudo. A palavra de Deus tem a instrução para tudo. Como nós devemos agir com nossos filhos, como nós devemos agir com nossos negócios, como nós devemos agir dentro de casa, como nós devemos governar nosso lar, como nós temos que, amados irmãos, instruir aqueles que estão, amados irmãos, ao nosso lado, que são jovens, que são crianças, que estão, amados irmãos, crescendo em nossa volta, como nós devemos orientar essas pessoas. É na palavra, é no conhecimento de Deus, é a instrução dele, é ele que tem a sabedoria, é ele que tem o nosso, amados irmãos, ele que tem o entendimento para nos dar. Então é dele que vem toda a sabedoria para nós governar a casa, porque há pessoas que não sabem mais como governar a sua casa, perderam a direção do seu lar, perderam a instrução, não sabem mais o que fazer. Está tudo, parece que desabando, e há pessoas, amados irmãos, que não sabem mais como, amados irmãos, organizar a sua casa, como arrumar o seu lar, como arrumar, amados irmãos, a sua casa, a sua família. Não perdeu-se, amados irmãos, aleluia, Jesus, perdeu-se a liderança. Há pessoas, amados irmãos, que não conseguem governar mais a sua casa. A sua palavra não tem mais sentido, ninguém mais escuta, ninguém mais te ouve, ninguém mais dá êxito àquilo que tu fala.
Ninguém mais, mais irmã da creche, por quê? Por que será? Porque, amados irmãos, não estamos alicerçados em Deus. Fazemos tudo o que nós queremos e muitas vezes damos mau exemplo. Não conseguimos dar bons exemplos, então, amados irmãos, perdemos totalmente as rédeas da situação. E cada vez parece que afundamos mais, cada vez parece, amados irmãos, que afundamos mais. Então precisamos entender que Deus tem sim a instrução, Deus tem sabedoria para você governar a sua casa. Deus tem sabedoria e entendimento para como você sair dessa situação. Deus tem, amados irmãos, sabedoria, entendimento, direção para você sair dessa situação e melhorar, progredir, ser abençoado, prosperar. Deus tem tudo isso para fazer, mas busque dele o alicerce. É nele que você tem que estar fundamentado. É no Senhor que nós temos que estar fundamentado. A nossa casa tem que estar alicerçada na palavra de Deus, porque ela vai trazer conhecimento de como nós organizar nosso lar, nossa casa e sermos homens e mulheres bem-sucedidos, abençoados, prósperos, cheios de Deus, mas cheios também de bênçãos aqui, de alegrias, porque Deus nos proporciona alegrias. Amém? Quero deixar essa palavra com você. Vá lá no canal, se inscreva, em nome do Senhor, nos ajude, ative o sininho aí, para que você tenha uma palavra abençoada e seja abençoado. Para que Deus entre no teu coração e mude toda a história e que você entenda que Ele é o alicerce, a palavra dele vai te alicerçar. A palavra dele vai te instruir, a palavra dele vai te ensinar. Então, toma posse nesse dia desta vitória, desta bênção, desta palavra. Vá lá e se inscreva, em nome de Jesus. Eu quero orar contigo nesse dia, em nome do Senhor, e diante do poder de Deus, receba esta palavra como alicerce, como instrução. Receba a palavra como ensinamento para a tua casa, para o teu lar. A partir de hoje, as coisas vão começar a dar certo, acredite nisso. Deus vai te orientar, Deus vai te instruir, mas busque dele o conhecimento. Eu vou orar contigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, te pedimos, Pai, nesta tarde, venha trazer sobre nós sabedoria do alto, entendimento, graça. Venha trazer sobre nós orientação, direção, para nós, Pai querido, fazermos as coisas conforme a Tua vontade. É a Tua vontade, Pai, que tem que prevalecer. O nosso eu, a nossa vontade, Pai, tem que ser eliminado da nossa vida. Mas temos que fazer aquilo que Te agrada em primeiro lugar, para que Tu venha acrescentar na nossa vida, para que Tu venha prosperar sobre nosso lar, para que Tu venha, meu Deus, meu Pai, abençoar aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós colocarmos em nossa mão seja abençoado, porque nós ordenamos, Pai, que tudo que é colocado em nossas mãos seja próspero, seja abençoado, e Tu nos dê sabedoria, Pai, nos dê êxito, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, para que possamos ser prósperos, abençoados em tudo que nós fizermos, para que onde nós colocarmos as mãos, abençoado seja, o mal vá embora, em nome de Jesus, e haja prosperidade, haja bênção sem medida, onde nós colocarmos os pés, a planta dos nossos pés, o mal não resista, o mal vai embora, e diante da Tua presença, nos instrui, Pai, nos alicerça, nos dê sabedoria. Ah, meu Deus, meu Pai, que é de Ti, meu Deus, que vem a instrução, é de Ti que vem o conhecimento, é de Ti que vem a orientação, é dos céus, Pai, que vem, meu Deus, meu Pai, as instruções de como nós devemos fazer para que o nosso lar seja abençoado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Vá lá, ative o sininho, se inscreva no canal. Em nome do Senhor, eu tenho certeza que Deus estará agindo em teu favor. Deus estará agindo na tua casa, no teu lar, na tua família. Deus estará repreendendo o mal. Deus estará te direcionando para aquilo que é promissor, para aquilo que é próspero, abençoado, para aquilo que você precisa, em nome do Senhor.
Vá lá mais uma vez, eu te peço, ative o sininho, se inscreva no canal e em nome do Senhor, receba de Deus bênçãos sem medida. Receba dele as mais copiosas bênçãos que o Senhor tem para a tua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome do Senhor. Amém?